A medicina regenerativa, ainda não aprovada pelo Conselho Regional de Medicina, está em processo de aprovação, vem para revolucionar diversas áreas da medicina. Aqui no Brasil, um dos principais grupos que trabalha com isso é a ortopedia, que está extremamente avançada, utilizando a medicina regenerativa para o tratamento de problemas articulares, como osteoartrose de joelho, problemas de menisco, lesões musculares, lesões ligamentares e até lesões da coluna vertebral. O pessoal da cirurgia vascular também tem utilizado muito em tratamentos de feridas e pés diabéticos. E o pessoal da proctologia, incontinência fecal. Ela terá grande evolução quando ela se espalhar por todas as especialidades médicas e aí novas possibilidades surgirão. Mas aqui a gente vai falar especificamente no tratamento de feridas crônicas. Na cirurgia plástica, a gente tem uma coisa chamada escala reconstrutiva, ou seja, do mais simples para o mais complexo. Então, quando a gente tem uma ferida, o mais simples é deixar a ferida cicatrizar espontaneamente. Depois, a segunda etapa é dar pontos, fazer uma sutura e fechar a ferida. A terceira etapa de maior complexidade seria fazer um enxerto cutâneo, tirar uma pele de um local do corpo e cobrir essa ferida com essa pele. A próxima etapa seria um retalho cutâneo, ou seja, trazer um tecido de pele subcutâneo ou muscular, fasciocutâneo, para cobrir a ferida mais de proximidade, um retalho de proximidade. E depois, a maior complexidade é a microcirurgia, onde às vezes uma ferida na perna, a gente traz um tecido com pele, gordura, músculo, onde vai ter que conectar a artéria desse tecido que foi tirado e a veia com o local receptor. Uma cirurgia altamente complexa, tem um médico especializado nessa cirurgia e traz bastante custo para o sistema de saúde e também vai ter uma sequela de uma área doadora. A gente teve a primeira grande evolução, que é com o uso de tecnologias, a gente conseguir pular essa escala reconstrutiva, saindo, ao invés de ficar pulando todas as etapas, escolhendo qual tratamento utilizar, a gente sair do mais simples para o mais complexo, utilizando as tecnologias. Ou seja, uma ferida que antes exigia a técnica de microcirurgia, agora a gente consegue, usando tecnologias, um tratamento mais simples. Como é que é feito isso? É utilizando, por exemplo, uma lesão no membro inferior, abaixo do joelho, que é um dos locais mais difíceis de fechar uma ferida, por exemplo, com um tendão exposto, ou com o osso exposto, ou com alguma estrutura nobre, ali do pé e do tornozelo exposto, onde a gente precisaria usar uma microcirurgia, a gente pode utilizar o curativo a vácuo, que promove uma melhor vascularização, uma melhor qualidade da ferida, e às vezes uma granulação, a ferida consegue fechar esse tendão, e caso não feche, pode ser utilizado uma matriz dérmica para cobrir essa área exposta de tendão ou de osso, e depois um enxerto cutâneo. Ou seja, a gente conseguiu pular na escala reconstrutiva, tirando a microcirurgia da jogada, que é o que é muito complexo. E com a medicina regenerativa, a gente consegue fazer coisas ainda melhores. Porque todas essas etapas, muitas vezes, têm que ser hospitalares. E com a medicina regenerativa, a gente consegue fazer de maneira ambulatorial e de maneira até mais simples. Mas o que a gente utiliza de materiais para a medicina regenerativa? A gente utiliza os principais produtos, né? Seriam o uso do ácido hialurônico, sintético, né? A gente tem o nosso corpo, mas a gente usa o sintético. Utiliza o curativo a vácuo, que ele é uma terapia de medicina regenerativa. A gente utiliza o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. A gente utiliza a matriz de fibrina. Utilizamos também a gordura e a medula óssea. Aqui eu vou me ater principalmente na parte de feridas, na gordura e na medula óssea. Na medula óssea, ela tem uma indicação principal para apagar o fogo da ferida, para fazer um primeiro tratamento, principalmente naquela ferida que está infectada, acabou de ser debridada, o paciente está com muita dor, utilizando morfina. Então a gente faz a retirada da medula óssea, da crista ilíaca anterior ou da crista ilíaca posterior, faz a injeção dessa medula óssea na ferida, nas bordas da ferida. Essa injeção ela vai ter um raio de ação de 3 centímetros ao redor daquela injeção, e a gente pode tirar o coágulo da medula óssea e colocar por cima da ferida, onde vai ter um efeito analgésico gigantesco e também um efeito de controle da inflamação muito grande. E essa ferida estando em melhores condições, a gente pode partir então para uma segunda etapa, que é a utilização da gordura.
onde a gente retira essa gordura das coxas, do abdômen, por lipoaspiração, faz o preparo dessa gordura, tirando ali o soro, o sangue dela, e aplica ela nas bordas da ferida, e a gordura in natura pode ser colocada por cima da ferida, fazendo o efeito de matriz dérmica. Aquela mesma matriz dérmica sintética que era comprada, muito cara, custava 18 mil, 30 mil reais uma plaquinha de matriz dérmica. A gente pode utilizar a própria gordura do paciente com custo baixíssimo e terá o mesmo efeito regenerativo do matriz dérmica, ou seja, conseguir a cobertura dessas estruturas nobres, de tendão, de osso ou a estrutura em si que esteja ali, que tem que ser coberta antes do enxerto cutâneo. E com a terapia regenerativa, usando medula óssea ou usando gordura, pode acontecer duas coisas. A própria ferida conseguir, por todo esse estímulo, ter um fechamento dessa ferida, ou ela conseguir cobrir essas estruturas mais nobres, e aí com o enxerto cutâneo a gente fazer a finalização do fechamento dessa ferida. Mas o que é essa medicina regenerativa? O que é isso? São aquelas células troncos? Sim e não. Muitas pessoas acreditam que a célula tronco é aquela célula milagrosa, como da ovelha Dolly, que faz surgir um novo ser, ou que se transforma em qualquer coisa. Mas o conceito de célula tronco ele é muito mais amplo que isso. Existem as células tronco multipotentes, que podem se transformar em tudo, como as células das gametas, por exemplo, mas existem outros tipos de células tronco, como, por exemplo, as células tronco mesenquimais, que elas se transformam apenas naquele folheto embrionário do qual elas surgiram. Por exemplo, a medula óssea, ela vem do folheto mesenquimal do mesoderma. Então ela vai se transformar apenas em tecido do mesoderma. Como a gordura também, que tem até mais células mesenquimais do que a própria medula óssea. Existem células mesenquimais, ou seja, células tronco, que não têm o efeito de se transformar em outra célula, ou célula do próprio tecido. Elas apenas são consideradas células tronco paráquimas, ou seja, elas são células que não se transformam em nada, porém liberam hormônios, substâncias no organismo que fazem com que células do organismo se aproximem daquela região e aí sim causem uma transformação celular. Eu quero com isso tirar essa estigmatização da célula-tronco como a maioria das pessoas vê. Existem diversas formas de células-tronco que são trazidas para aquela região e diversas atividades diferentes que a gente utiliza usando medicina regenerativa. E aí, o muito interessante da medicina regenerativa é que antes muitas coisas que a gente precisava fazer de maneira hospitalar pode ser feito de maneira ambulatorial. A retirada da medula óssea e aplicação na ferida, ou retirada da gordura e aplicação na ferida, seguido de um curativo, isso pode ser feito de maneira ambulatorial. Isso faz com que feridas crônicas, complexas, que antes era praticamente impossível tratar fora do ambiente hospitalar e com muito custo, a gente consiga trazer para um tratamento ambulatorial com um custo muito mais baixo e uma recuperação com um dispêndio de utilização de serviços médicos, hospitalares muito menor. Então, é uma nova era da medicina e o futuro dirá tudo o que ela poderá trazer para nós. Muito obrigado.